Olá, mais um Momento Comerciário, com a presença aqui do presidente do Sindicato dos Comerciários da Baixada Santista, o Washington Vicente. E hoje temos dois convidados, os advogados, Dr. José Stalin e Roberto Zanaroli. Washington, que temos de novidades aí para todo o comerciário? Geraldo, bom dia ao meu amigo Zanaroli, Dr. Stalin, companheiro de trabalho, nosso Professor Stalin, Vamos professor e advogado lá dos sindicatos comerciários. Na verdade, não é novidade, né? Opa! Na verdade, é a sensação do momento, é a famigerada escala 6x1 que vamos debater hoje aqui e alguns outros assuntos que ainda o tempo nos permitir. Tá? É sempre bom estar aqui. Aliás, esse projeto já está em tramitação lá no Congresso. Me parece que tem mais umas 6 ou 7 sessões para que os parlamentares avaliem, né? Mas ele já é discussão nacional. Não é isso mesmo, doutor Stalin? Perfeito. Aliás, eu digo que isso daqui é uma discussão mundial, né? Porque vários países adotam essa jornada 5x2. E nós não poderíamos ficar refém da história também. É muito bom. Agora, eu preciso chamar a atenção para um fato, de que as leis trabalhistas precisam ter um prazo de vacância. Não foi como o seu Michel Temer fez lá com a reforma trabalhista, que em 3 meses empurrou goela abaixo uma modificação danosa para o povo e para o trabalhador brasileiro. Então, nesse caso aí, eu acho que há necessidade de um período de vacância para a adaptação das empresas em relação à materialização dessa jornada, para se evitar que façam jorrar na Justiça do Trabalho uma série de reclamatórios. Então é preciso que se defina com precisão como é que vai ser aplicada a lei, como é que vai ser feita essa modificação, para que efetivamente não haja conflitos. Perfeito. O objetivo é sempre a pacificação de interesses, e isso é o nosso objetivo. Eu acho que o governo e todo mundo tem que prestar atenção nisso. E os nossos deputados, nossos representantes lá em Brasília, devem simplesmente trabalhar em cima desse detalhe que eu falei, de uma vacância de adaptação, de transformação de um regime para o outro. Tá certo. Doutor Zanaroli, embora uma demanda dos trabalhadores, de modo geral, mas a gente já observa também algumas reações contrárias, sobretudo do setor empresarial, do setor patronal, inclusive com muitos representantes lá no Congresso Nacional, que já se manifestaram, né, dizendo que vai ser prejudicial, essa coisa toda. E sempre aquela mesma história, vai haver desemprego. Esse acho que até a narrativa pronta deles, né? Primeiro, eu concordo com o que o Stalin falou, não é uma reforma nacional, sim, no mundo está tendo esse movimento, né? E o que acontece? A discussão deles é a seguinte, eu vou diminuir um dia de trabalho e vou continuar pagando a mesma coisa. E se prova hoje em dia que não é isso. Você movimenta o comércio. Tem pessoas que trabalham 6 dias, folgam 1, elas chegam em casa, deitam e dormem. Não consegue nem sair, não consegue conviver com a família, não consegue ter um lazer, que é o que vai movimentar também o comércio. Então, eu acho que vai ser produtivo, sim. E o que o pessoal está desesperado, né? Vai ter uma mudança 6x1, todo mundo vai ter 2 dias de folga. Pega, metade da população já tem, gente. Nós estamos discutindo setores de serviços, setores que são contínuos. A maioria dos trabalhadores, eles trabalham na escala 5x2 já, não vai mudar nada. E eles faliram essas empresas 5x2, eles não estão 5x2 a vida inteira. O que mudou? Nada vai mudar. O que vai mudar é uma pequena proporção dos trabalhadores que vão passar para essas escalas. E, outra vez, concordando com o Stalin, tem que ter essa adaptação, não pode ter, esse país tem que começar a parar que vem de cima e amanhã tem que ser isso e acabou. E a única coisa que eu não concordei é que não foi reforma trabalhista, né? Foi destruição trabalhista. E aquilo foi uma vergonha feita, acho que por moleques. Mas é o importante que assim, se discute hoje 2 propostas, 2 PEC. Uma de 2019, do deputado Reginaldo, e a atual da Erika Hilton. Né? Só que assim, também não pode ser igual a de 2019, que ele quer uma transição de uma década. Não dá. Transição de 10 anos não dá. Mas essa proposta da Érica, ela é mais abrangente.
Aqui na verdade, o da Érica é mais acirrado, é o 4x3, né? Pois é. O 4x3 aí seria... Se já estão né? se lamentando mas assim... do 5x2... Eu acredito que você tem que ir realmente na pior das hipóteses ou da melhor das propostas para você chegar no meio termo. Eu acho que negociação sempre foi meio termo. Então, nem o 4x3 e nem o 6x1. Por isso que hoje já se fala naturalmente do 5x2. Algumas empresas, principalmente supermercado, já faz o 5x2 fake. O que é o 5x2 fake? Ele tem que completar os 48 minutos adicionais para dizer que ele trabalha 5 e folga 2. compensando. E fica compensando. É óbvio que nunca vai se conseguir folgar, porque a proposta atual, ela também pede 2 folgas consecutivas, porque senão não tem significado você folgar, Zanaroli. Você folgar numa segunda e você folgar depois numa sexta-feira. Você vai continuar com estresse, com desgaste normal. A proposta de você ter no mínimo 2 dias consecutivos, e aí ele vai ser alternado. Um dia vai ser segunda e terça, outro dia vai ser terça e quarta. O que as empresas não querem fazer, que elas teriam que fazer, é gestão. E você sabe que gestão empresarial aqui nesse país é péssimo. Aqui se preocupa com maximizar o lucro e minimizar o custo. Esse é o processo empresarial aqui, não só na nossa região, é na colônia, na verdade. Né? Então, o que vai acontecer? Agora vai acontecer as audiências públicas. E isso é muito importante, porque agora vai se valer a presença da classe trabalhadora. Se o trabalhador, infelizmente, não pode lá estar presente, vai estar uma central, vão estar os sindicatos, representantes da categoria, e com certeza os representantes patronais também vai lá estar palpitando, exatamente pregando o apocalipse, que hoje o empresário prega o apocalipse. Washington, os setores mais beneficiados com a 5x2 seriam exatamente o comércio e o turismo. Né? Essa conta, os empresários não fizeram ou fazem de conta que não fizeram? Eles fazem de conta que não fizeram, mas não muda nada essa conta, o Heraldo. Tudo nesse país vai ao custo do consumidor. Nada aqui, empresário não paga nada. Vai tudo embutido no custo do produto. Aí vem me dizer que hoje uma redução de jornada vai afetar o custo. Na verdade, a famigerada produtividade que o cara tanto fala, porque 8 horas de trabalho para alguns setores é muita coisa. Ele passa, às vezes ele passa metade da jornada no ócio, sem fazer nada, na ociosidade, estressado, vendo fake news em WhatsApp, conversando, falando de qualquer coisa menos produzido. Então hoje eu acredito que com uma redução de jornada, o teu tempo útil dentro da empresa produtiva é maior. É bem maior. É isso que estão se vendendo. Doutor Charles, vamos voltar a essa questão da validade da aprovação. Essa questão de 10 anos já foi colocada lá, quer dizer, é um absurdo. O projeto, como o Washington mencionou, é de 2019. E depois sofreu uma alteração, não me lembro quando, e essa finalmente que está em pauta. Evidentemente que na discussão lá, que passa pelas comissões lá do Congresso, o que acontece? Isso daí é feito uma análise técnica, jurídica, para fazer uma adaptação. Quer dizer, pegar o que é possível fazer dentro do projeto, com medidas aglutinativas ou não, entendeu? Para sair vamos dizer assim, um esboço perfeito para ser votado pelo Congresso. A verdade é essa. Agora, evidentemente que, ouvindo as ruas, né, como dizia um determinado ministro do Supremo, a gente observa o seguinte, que a tendência é dos 5x2. Isso é ponto pacífico. Mas eu chamo a atenção também, nessa análise crítica que se faz lá nas comissões, antes de ir para o plenário, a questão principal é a seguinte, nós precisamos observar um detalhe fundamental. O custo disso daí, evidentemente, vai ser alterado, não resta a menor dúvida. Porém, é preciso observar o seguinte, nós precisamos trabalhar com valores mínimos. Por quê? Porque o poder aquisitivo do nosso dinheiro está muito ruim. Péssima. Segunda coisa, é preciso que, se estabelecendo um padrão de jornada, é preciso também delegar aos sindicatos a responsabilidade e a possibilidade de negociações coletivas, exatamente para fazer uma adaptação da realidade da força de trabalho em relação às exigências empresariais.
Então, o nosso objetivo é o equilíbrio entre essas duas forças. Agora, evidentemente que nós não sabemos detalhes ainda, porque o projeto continua tramitando no âmbito lá das comissões do Congresso, e evidentemente algumas modificações vão ser realizadas. Mas o objetivo final é exatamente a jornada 5x2. Os detalhes, como eu salientei há pouco, é que são importantes. E eu então falo valores mínimos e outra coisa, a participação do sindicato, principalmente numa coisa que sempre esquecem, a questão das escalas. Ainda tem um problema do artigo 386 da CLT, que fala do descanso quinzenal das mulheres. Isso. E muita gente esquece isso daí também. Então, tudo isso faz parte de um composto aí que precisa ser deglutido. É entendeu? verdade. É assim que eu O vejo. doutor Zanaroli, essa proposta, a alteração da 6x1, ela vem sendo defendida também pelo governo, o governo Lula. Mas o governo Lula pelas últimas votações, a gente percebe que ele está sem muito trânsito no Congresso Nacional. Né? E perdeu aí a questão da aprovação do ministro, essa coisa toda, e recentemente a questão da dosimetria também. Isso, de certa forma, pode prejudicar ou não? Sem dúvida, sem dúvida. É uma pauta para o trabalhador, né? A pauta do povo. E hoje o Congresso ele está alinhado aos empresários, né? Então, sem dúvida nenhuma, o risco de não passar é grande. Isso. Mas também, aquela história, o Centrão, ele vota conforme o termômetro do povo, né? E a população exigindo esse 5x2 pode mudar a votação, né? Não, e sabe o que é engraçado, Heraldo? Diga. Vamos dizer assim, diz que o Congresso Nacional é a casa do povo, certo? Qual lei mais recente foi votada por uma demanda do povo? O da ficha limpa, foi o último. Que não foi, na verdade, não foi diretamente para o povo. Do povo. Foi alterada depois. Isso, ela foi alguns institutos criaram e foram à rua pegar o voto para ela ter, porque acima de 1 milhão ela tem prioridade no Congresso. Se nós elegemos deputados, senadores, presidente para demanda do povo, essa é uma demanda do povo. Então, independente do lado político, ideológico, um deputado, um senador não pode votar contra uma demanda do povo. Hoje, se a gente fizer um levantamento do que discute no Congresso, é sempre demanda do Executivo, seja federal, seja municipal ou estadual. É sempre o governo mandando demanda e o Legislativo ou vota sim quando é interesse ou não quando é oposição ou quando é acho que às vezes você acompanha alguns senadores, alguns deputados que em tese não são progressista, populista, comunista, mas ele fala, é uma lei que beneficia a sociedade. Então ele faz o papel dele. Agora, o que nós temos hoje no Congresso, hoje, e também no governo anterior, é tudo que vem de lá, eu sou contra. Hoje está acontecendo a mesma coisa. Bolsonaro passou 4 anos sem ter um Congresso a seu favor. Agora, Lula veio sem ter um Congresso. Então, assim, ninguém ali é bobinho, ninguém é vítima, entendeu? Ninguém é vítima. Agora, tem que ser, mas é um projeto eleitoreiro. Estratégia política é de cada um, não é verdade? Hoje, se o governo se abarcou, se apoderou de um projeto populista que vai levantar a sua popularidade, porque as pesquisas aí é sempre ruim. Até no Norte e Nordeste, onde ele era popular, hoje a pesquisa diz que a outra parte está melhor. Não tem como. Na verdade, tem que ser um projeto populista, a favor do povo, que é sociedade, todo mundo trabalha. A última pesquisa aí é a cada 10, 7 a favor da redução da jornada. Esses 3 não é trabalhador, infelizmente. Porque tem que ser uma pauta de 100%. Nós temos um vídeo aí, cadê o rapaz? Na verdade, é o primeiro vídeo, tá?
Na Em verdade, 2022, a classe trabalhadora não é uma brasileira propaganda fez política história, partidária, se e organizou, sim se sindical. unificou e apresentou para o Brasil a pauta para um projeto de país. Na Conclate de 2022, apresentamos uma pauta construída a partir dos congressos das centrais sindicais e das bandeiras unitárias das lutas, na base, nos sindicatos, nas ruas, nos locais de trabalho. Uma pauta entregue ao presidente Lula e ao vice-presidente Alckmin. Uma pauta que ajudou a reconstruir o Brasil. De lá para cá, o Brasil começou a mudar. Voltamos a valorizar o salário mínimo. Corrigimos a tabela do imposto de renda, isentando quem ganha até R$5.000. Reconstruímos o Bolsa Família. Garantimos a lei de igualdade salarial entre homens e mulheres. E o país voltou a gerar emprego formal, reduzindo o desemprego e a informalidade. Também avançamos com a reforma tributária, tributando mais os mais ricos. E ampliamos o Minha Casa Minha Vida, Vale Gás, Pé de Meia, conquistas concretas, fruto da luta coletiva, fruto da pauta da classe trabalhadora apresentada na Conclate de 2022. Mas a história não para, porque enquanto houver desigualdade e injustiça, a luta continua. E agora, a classe trabalhadora voltou a se mobilizar para levantar nossa pauta de futuro para definir os próximos passos. As nossas prioridades são inequívocas: redução da jornada de trabalho sem redução de salários e o fim da escala 6x1. Combate ao feminicídio, combate à pejotização e às fraudes trabalhistas, fortalecimento das negociações coletivas, direito à negociação para os servidores públicos e a regulamentação do trabalho em aplicativos, com direitos, proteção e dignidade. E essas prioridades foram apresentadas na Conclate 2026 e estão reunidas na pauta da... Você pode ver que as pautas aí é tudo propositiva para o trabalho, não é pauta de governo. Só que a sociedade, infelizmente, não se mobiliza. Se você olhar bem aí, inclusive, a gente fala de reforma, mas até a reforma sindical, ela precisa ser feita. Nós não temos mais jovens. Ah, mas o jovem não quer nada. Como que não quer nada? O jovem... Eu já fui jovem, eu já fui o futuro. Você já foi o futuro. Então, Você é um pouco mais velho que eu. Não, eu sou mais novo. Eu sou de novembro, tu é de quando? Fevereiro. Então você é mais velho do que eu. Então, assim, o que a gente precisa fazer é exatamente trazer, mostrar assim, que a pauta trabalhista, ela é que move todo esse país. Mas veja bem, Washington, no caso, por exemplo, da tabela do imposto de renda, o trabalhador não percebeu ou não sentiu que sobrou mais dinheiro no... Não, porque é só ano vai que vem. acontecer agora. Só ano que vem. Só ano que vem, não é nessa aqui. Vai acontecer agora. Mas o que eu ia falar é o seguinte, hoje em dia, a molecada não quer nada com nada. É só internet, é só celular o dia inteiro. Tu vê esses meninos o dia inteiro no celular, eles não sei o que eles pensam do futuro, eles nem pensam de futuro, acho que não pensam ser aqueles youtuber, né, essas coisas, porque acho que a moda agora é youtuber. E o cara faz dancinha na TV, vai não sei o quê, vira deputado, que é isso que está acontecendo. Então, ficou uma brincadeira. E Mas um outro problema, aí eu acho que a reforma sindical tem que ser feita séria. E o que o Stari falou, a negociação coletiva tem que ser levada a sério. Vamos pôr um exemplo prático da categoria do comerciário shopping. Tem muito trabalhador que quer trabalhar sábado e domingo porque ele vai ganhar mais. Não é isso? Então, se o sindicato fizesse uma negociação, chama a categoria de shopping, por shopping, olha, aqui vocês vão ter, a vez da 5x2, vamos fazer o seguinte, nós continuamos no 6x1, mais 2 vezes por mês, sábado e domingo. A categoria quer isso? É isso que vocês querem? Então eu quero 2 sábados, seria isso, teriam 2 domingos e 2 sábados a mais. E aí a categoria aceitou, o sindicato negociou, trocou alguma coisa e ali passa a ter o valor. Aí a gente faz isso, o sindicato negocia, amanhã o Ministério Público entra para falar, não pode. Pô, a categoria escolheu, está representada pelo seu sindicato. É uma negociação, que nem o das mulheres a cada 15 dias. Isso, o que está acontecendo praticamente? Na prática, o cara vai contratar não vai contratar.
não vai contratar. Não, tudo mas bem, não pode, se não, tu mas fizer tudo isso, bem, mas o cara não vai contratar. Sabe por que eu vou falar que ele vai contratar? Porque as mulheres são maioria. As mulheres são mais guerreiras. Sim, as mulheres muito caso é melhor a mulher, muito melhor a mulher, sem dúvida. Assim, eu não E tô muito fazendo, cargo, a mulher é muito eu não estou superior. fazendo propaganda. E o trabalhador do sexo, do gênero masculino, ele quer outros ares, ele não quer... Porque onde tem maior número de mulheres? Comércio e serviços. Mas essa discussão ela não se amplia para um outro momento que se está vivendo, que é outras relações de trabalho. Quer dizer, o jovem hoje não quer saber de ter carteira assinada, CLT. Não, isso não é. Isso aí é uma narrativa que estão impregnando. Na cabeça a última pesquisa já mostrou que mais de 70% quer carteira assinada. Isso é uma narrativa, que nem ele falou agora, assim, a molecada não quer nada. Eu falo assim, quem está errado? Vamos imaginar aqui hoje, 18 anos, homem, 20 de idade. Então hoje, aqui no Brasil também, 16 anos não pode ser trabalhador, tem que ser menor aprendiz. Ele tem que ser explorado, ganha pouco e não aprende nada, porque Não o aprende programa nada, de menor ele é aprendiz colocado, é colocado isso, como é jogado, é jogado. Tá? É difícil o cara de aprender. Você ser menor aprendiz carregando o carrinho no supermercado, você vai aprender o quê, Zanaroli? Me desculpa. Então é balela. Para essas instituições de jovens aí que diz que qualifica, na verdade eles arrecadam, é arrecadação. Tenho 2 jovens lá, eu pago 700 pau por mês para ter 2 jovens lá, só que lá eles têm que trabalhar, porque é uma questão administrativa. Mas supermercado, ficar em balcão, em pé, empacotando, aprende o quê? Não aprende nada. Só que assim, se hoje, eu falo porque eu tenho um filho de 16 anos, se você não controlar, ele fica o dia todo sentado no computador. Então, o errado não é a molecada, é os pais, somos nós. É a nossa geração que está errada, porque eles não fazem nada, a não ser que eles saiam de casa, se revoltam. Ah, não, ele vai para a universidade e vai virar comunista. Não, é porque lá ele vai ver a realidade. Também não. Ele lá vai mostrar a realidade. Infelizmente é a realidade. Então, assim, essas narrativas que o jovem quer muito, nós estamos numa linha de juventude inteligentíssimos e não sabemos aproveitar essa mão de obra. Então, a mulher, ela tem que ser valorizada, ela tem que receber diferenciado. Vamos começar a diferenciar, lutamos por igualdade. Aonde que tem igualdade de salário mulher e homem? Eu quero que prova. Só lá na Câmara dos Deputados que não tem jeito. Lá e senadoras, porque... É concursado. E concursado. Porque no mercado privado não tem como. E, infelizmente, empresas, Continua. assessoria contábil, é uma cambada de amadores. Esses dias uma contabilidade mandou mensagem para mim dizendo que o patrão queria diminuir a jornada de 8 para 6 horas. Pode? Eu falei, pode. E o salário? Pode? Eu falei, migão, tu quer ouvir o quê? Aí ele falou assim, e se ele reduzir só a jornada e o salário ficar o mesmo? Eu respondi para ele, é essa a nossa luta pela redução da jornada e carga de trabalho. Pô, sabe, quer pra cima de mim, quer dar um de esperto? Se eu falasse qualquer coisa de pode para qualquer assunto, sabe o que ele ia fazer? Ia falar pro patrão, diminui que o sindicato falou que pode. É assim que eles estão fazendo. É assim que eles estão fazendo. Mas que existe uma confusão da seguinte forma. O Stari pode me corrigir. O horário de trabalho, 6 horas, tu tem que ter 15 minutos de intervalo. Sim. Se for mais de 6 horas, é 1 hora de intervalo mínima. Sim. Mas você não pode ultrapassar 8 horas diária, 44 semanais, 220. Então, é o que se chama de escala de trabalho. Se tu colocou o cara 6 horas, ele vai ganhar o salário cheio. Mas ele trabalha 6 horas direto e vai embora. Se tu coloca 1 hora de intervalo, que parece, olha, ele vai parar 1 hora. Mas ele vai parar 1 hora, mas ele também fica 1 hora mais na empresa. Então tudo depende do quê? Não do trabalhador querer isso, da escala da empresa. Vamos pegar condomínio. Então se eu boto o cara trabalhando, geralmente é 7 horas e 20 que ele fica para dar... E com 1 hora de intervalo, eu vou botar o cara lá dentro do meu prédio 8 horas e 20. Aí eu boto a escala com todo mundo, se casando nessas horas de intervalo de cada um, para mim, fechar as 24 horas. E se eu colocar 6 horas todo mundo, não vai dar certo. E se eu passar disso, eu vou para a hora extra. Então o nome disso é escala de trabalho, que é o grande problema dessa maioria dessas contabilidades. Eles não sabem fazer escala de trabalho.
E é onde dá confusão. Não, e a jornada, e a lei dos comerciários de 2013, ela já diz lá que é 8 horas ou turno de 6 horas. Só que eles não querem fazer turno de 6 horas. Por exemplo, hoje o shopping é 6 horas. Só que assim, aqui no Brasil, não é regulamentado 8 horas de trabalho. É regulamentado 10 horas de trabalho, porque ele é obrigado a fazer 2 horas. É obrigado. O limite. É o limite Aí, de não, 2 horas. aí o que acontece? Não se paga o adicional, banco de horas, o famigerado banco de horas. Ou seja, o trabalhador vem de outra coisa que parece 2017 bom. para cá, Ah, 2 horas de intervalo. Pô, ter 2 horas de intervalo é bom? Não, não é ruim. Porque vamos supor, o cara trabalha longe da casa, tem que pegar ônibus e tudo. Aí ele tem 2 horas de intervalo. Ele vai almoçar, ele almoça, dá uma descansada, então 1 hora seria o ideal. Às vezes os caras falam, não, o cara almoça em 15 minutos. Pô, o cara vai almoçar, engolir a comida. Eu como em 15 minutos por causa do exército, aprendi. Comia na bandeja. Eu do comércio, Então a gente come que nem... Mas tudo bem. Só que ali, tu tem que dar aquela descansada, vai escovar o dente, não sei o quê. Não, se tu volta direto, depende do tipo de trabalho, gente. O cara vai carregar caixa. Por exemplo, o polo químico, ele está num painel, ele tem que estar prestando atenção, ele vai explodir tudo aquilo. E aí? Um outro exemplo, tem um outro vídeo aí, vê o próximo. Esse vídeo está rodando nas redes sociais, promovido pela FEComércio, que é a Federação Patronal do Estado de São Paulo. Ele só fala em pregação do Apocalipse. Presta atenção. Com o possível fim da escala 6x1, o futuro dos pequenos negócios está em jogo. Trabalhar menos e ganhar a mesma coisa é legítimo. Afinal, todos merecem um período de descanso maior para passar um tempo com a família, com os amigos. O problema é impor um modelo único por lei. Todo mundo vai pagar essa conta. O empregado, o empresário e o consumidor. Sabe por quê? Porque uma redução obrigatória de jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais vai aumentar os custos de operação do comércio. Vamos falar de comércio. Esses custos vão ser repassados para os preços e para a oferta de vagas. Pense em um mercado de bairro, por exemplo. Ele vai ter aumento imediato de 10% no custo de cada hora trabalhada. Como ele absorve novos custos? Com preços mais altos ou menos trabalhadores. A conta não fecha. Porque além de se falar em redução de jornada, a proposta contempla mais um dia de descanso semanal. Menos gente trabalhando, menos venda. Ou, para compensar, contrata-se mais gente, isso representa custos adicionais. Pequenos negócios não têm como absorver esse impacto de uma vez, sem uma transição, sem contrapartida, e muitas empresas vão ter que demitir. Outras vão fechar. Das duas formas, os empregados perdem. E tem mais. O Brasil já trabalha menos que as 44 horas. A jornada média trabalhada no Brasil já é de 39 horas semanais. O mercado vem fazendo esse ajuste por negociação coletiva, de forma equilibrada. Não precisamos de uma imposição legal que engesse tudo e ignore as diferenças entre setores. Para o setor privado, o reflexo é grave. Para os estados e prefeituras, também há um efeito sério, o impacto sobre o custo dos serviços terceirizados. São empresas contratadas na saúde, na limpeza urbana, no transporte. Com a redução da jornada, o custo trabalhista dessas empresas contratadas aumenta. E essa diferença deixará os contratos mais caros. Será que os estados e as prefeituras já dispõem de recursos para absorver esses custos? Prefeitos e prefeitas, esse problema também é de vocês. Conversem com os deputados de sua base. Deputados e senadores, sejam responsáveis com o Brasil. Vocês foram eleitos para defender o país. Não pensem apenas nas próximas eleições. Pensem na economia. Pensem nos pequenos empregadores e nos trabalhadores. Essa medida, além de encarecer os produtos e serviços, abre espaço na economia para a informalidade. Interessa. Será que o Brasil tem recursos para pagar essa conta? Vou dar um exemplo. Só um. Vou dar um exemplo prático. O meu prédio aqui no centro. O pessoal trabalha 6 horas direto. 6 vezes 6? 16. 36. Então eles trabalham 36 horas por semana. Nem as 40 eles atingem.
Então isso acontece com muita gente. Se o cara trabalha 6 horas, não vai ser atingido. Washington deve lembrar que numa reunião com uma determinada empresa, uma grande empresa, eles estavam falando dessa questão de jornada e eu falei assim, olha, o problema de vocês é simples de solução, é de gestão, porém de fixação de escalas. Vou dar um exemplo. Nós tínhamos jornada de trabalho de 48 horas mensais, foi reduzido para 44, é essa que está em vigor. Muito bem, então o que implica nisso? De segunda a sexta-feira, 8 horas de trabalho, e sábado 4 horas, para dar os 44. Aí inventaram o seguinte, não, vamos fazer o seguinte, vamos emendar isso tudo, dividir a jornada, o que dá 7 horas e 20 minutos de segunda a sábado. Pronto, está resolvido o problema. E aí foram mais longe. Vamos fazer o seguinte, hoje, eu até falo muito sobre isso daqui, não existe mais domingo, porque a jornada pode começar na segunda, ou na terça, ou na quarta e tudo, então o domingo pode ser na segunda, na terça, na quarta, e assim por diante. Né? Agora, tem que respeitar a jornada, o descanso quinzenal das mulheres. Muito bem, então o problema se resume à escala, isso é que precisa ser observado. E o pessoal esquece isso. Então, quando ele fala assim, o Brasil tem recursos? Tem. Há possibilidade disso, porque já está sendo praticado. Não está mudando nada, estão trocando 6 por meia dúzia. A verdade é essa. Só que eu vou dizer bem, principalmente vocês, mulheres, a escala quinzenal, ela é uma lei, como que se diz? A CLT é uma lei... 386. Então, ela não, Antigo, na ela verdade, não é, né? Ninguém assim, só ela não, tentou. então, mas é 30 assim, anos. ela não é uma lei constitucional, ela é infraconstitucional. Sim. Ou É seja, uma lei complementar à Constituição. o que os deputados, bancado por esse povo aí, ó, da FEComércio, sei se vocês viram lá, o patrocínio Sesc e Senac, que o Sistema S nesse país arrecada bilhões das folhas de pagamento das empresas, eles não abrem mão, é constitucional ter uma PEC, acho que tem que aproveitar essa PEC da reforma da escala e já mudar o Sistema S, reduzir a 0,02, que eu quero ver como esses caras vão se manter. Tá? Eles arrecadam um absurdo, o Senac não dá nada de graça pro trabalhador, cobra tudo, você não tem nada de graça. O Sesc, você não consegue nada, você tem lá um serviço odontológico hoje que você vai lá, Zanaroli, é 3 anos para te atender. Primeira linha. Reformaram recentemente o palco do Sesc de Santos. 27 milhões. 27 milhões. E vem dizer com balela que a conta não fecha? Para. Vai acontecer o seguinte, eles vão alterar a lei da mulher, hein? Eles vão alterar o artigo 386. Isso aí eu tenho certeza. Eles vão alterar o artigo 386. Eles não se e aí, atentaram o que só vai ainda. acontecer? O que vai acontecer? Aí vão lembrar de sindicatos. É bom. Né? Aí a Inês é morta. Não tem como. Não, e a fala do representante aí do FEComércio... Esse é o presidente em exercício da FEComércio, Pois é. que burlou o sistema eleitoral, burlou. Um presidente de sindicato patronal o denunciou ao Ministério Público e ele usou procuração de sindicato inexistente. Pois é, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a fala dele é contraditória, porque ele diz que se o trabalhador trabalhar mais, ficar uma jornada mais extensiva, ele não vai ter tempo de gastar dinheiro. E eles não defendem Como? micro. Vai lá na federação ou qualquer sindicato patronal aqui na Baixada Santista, qual é o empresário que faz parte da diretoria de sindicato patronal ou federação? Nenhum. Eles usam, na reunião deles, quem está são sempre os grandes, que o mantém lá no poder. Porque os grandes não podem exercer o poder diretivo, então prefere, tem um mal lá que o representa. Agora não tem, se a gente fizer uma pesquisa geral na Baixada Santista, não tem. Você falou de shopping. Eu acho que shopping tinha que se organizar, criar seu próprio sindicato independente e uma negociação dependente. Agora hoje aqui, eles também não querem nada, o Heraldo, eles não querem nada, o empresário não quer se movimentar, as associações comerciais não se movimentam e fica tudo num único poder, num sindicato varejista geral que representa X comércio, e na verdade não sai negociação. Aí na hora da negociação, o cara não tem poder nenhum e fica ali com medo, mas a reforma trabalhista de 2017, ela já conseguiu fazer, que foi tirar os recursos de sindicatos para poder combater. Hoje a gente não consegue combater. A gente tem aí
N imagens de trabalhador em sindicatos que vai fazer oposição e a mídia está lá fazendo a maior cobertura, a coisa mais linda do mundo. Só que é o seguinte, se não houver sindicato, a base salarial é um salário mínimo. Verdade. Só isso. Ô, Torciano, eu queria voltar à questão do Sistema S, que o que se fala é que é uma caixa preta. Toda vez que se tenta mexer, né, eles têm uns representantes muito fortes também. Grandes interesses ali. Muitos, né? E o grande problema é o seguinte, é uma caixa preta porque eles drenam recursos volumosos para eles e eles que administram. Sim. Por exemplo, qual é a participação do trabalhador que teria que ser o beneficiário disso tudo, como aliás o Washington acabou de falar, e ele é mal servido, né? Então não há participação, por exemplo, dos trabalhadores nessa administração do Sistema S. Não, faz parte do conselho, mas não funciona, viu? não, Gustavo? É só para furar. É só para furar, é só para dar conselho. A Ó, parte eu só- executiva. Não cortando aqui, mas eu já falei aqui uma outra vez, vou falar. Em 2025, Sindicato de Trabalhadores no Comércio é um CNPJ como qualquer empresa. Pagamos Sebrae. O Sebrae em 2025 arrecadou 6 bilhões. Senac, que está ligado à área do comércio, dentro da folha de pagamento de empresas, sindicatos que são empresas, 6 bilhões. Senai, indústria, 2 bilhões e 700. Senar, 2 bilhões e 700. Senat, que é da área de transporte. 663 milhões. Sesc, que é comércio, 9 bilhões 140 milhões. Sicop, 904 milhões. SESI, que também é indústria, 4 bilhões. E SEST, engraçado, é SEST e Senat, e é o mesmo buraco o negócio, mais 1 bilhão. Ou seja, o Sistema S, totalizando, arrecadou 32 bilhões de reais. Que deveria ter sido. Qual foi a ideia disso, Agora eu né? vou fazer uma colocação. E o trabalhador? Viu? Nada. Vou fazer uma colocação. Quem fiscaliza isso daí? Ninguém. O patrão. Não. O próprio- É o Tribunal de Contas da União. Não fiscaliza Tem nada. que fiscalizar. Nada, mas como Eles só é? prestam contas ao Tribunal de Contas da União. Agora eu pergunto, algum deputado ou alguma organização questionou esse Tribunal de Contas? Nada. Isso é próprio, particularmente, é a obrigação das confederações de atuar junto ao Tribunal de Contas o da que ele estava União para falando. questionar isso daí. O Senac dá curso de qualificação, são bons cursos. Mas o cara paga uma Mas é nota pago. no É, curso. É, Não tudo tem pago. o SESC Quer dizer, também é a se mesma tudo coisa. pago. Eles ganham um caminhão de dinheiro É. para dar aulas boas, são muito bons, os professores são bons. Só que, na Devem verdade, ganhar o povo muito bem, paga. devem ganhar muito bem. Ganha muitíssimo. Pelo que arrecada. Não, ganha e ganha muito bem. Isso eu sei porque eu conheço alguns e eu sei que ganha bem. Agora, vê, o SESI tinha aqueles mercados, não é da minha época não, mas Cooperativa. Não, você lembra dos mercados do SESI? É cooperativa. Como tem a COP ainda lá em Quem Santo acabou André. com eles foi o Fleury. Porque eles tinham uma isenção e realmente vendia para a população mais barato. Era bom, Era muito bom. muito bom. Mas aí o outro meio empresarial derrubou, porque eles tinham prejuízo. Tinham prejuízo. Aí concorrência, né? o SESI ainda tem os colégios e tudo, que alguns acabaram, aí alguns, mas ainda tem os colégios aqui, e o SESI ainda faz alguma coisa. Se tu notar, é um dos que menos recebe. Então, infelizmente, é isso. O dinheiro teria que vir para dar curso para o trabalhador, para ajudar a população, mas ela é dissolvida em outros lugares, inclusive usado em campanhas políticas de alguns Então, aí. o que eu falo? Por exemplo, o que eu digo? Tem um meio de compensar o empresário, reduzir a alíquota do Sistema S de folha de pagamento. Sim. Não precisa ser esse absurdo. O sistema do comércio, ele ultrapassa 14 bilhões de arrecadação. E, infelizmente, não tem investimento. E não dá curso, não dá curso. Não dá curso. Pois é. Mas poderia manter esses mesmos percentuais desde que houvesse a contrapartida. O que não acontece. Não acontece. Bate na porta de um SESC ou de um Senac para fazer um curso hoje. Não. Ele está concorrendo como qualquer instituição escola, é um privada. absurdo, é um Não, absurdo. então, e assim, não é só Não é um curso de inglês. Não, e se você Não é for- gratuito. Não, e tem outra. Se você, Nem for, nada, se nada. você for no SESI, você lá é um cidadão, porque é um serviço social. Se você é um cidadão que não é da área da indústria, você não coloca seu filho Não, no não, SESI. não coloca. Tá errado. Tá errado. É uma ação social. Se você é um cidadão e você não é do comércio, você não pode usufruir, que é difícil,
das instalações do SESC. Está errado. Se tudo é uma ação social, entendeu? Por isso que eu falo, tem que ser repensado. E isso vai afetar as confederações que administram esse fundo enorme, que ninguém sabe, né, na verdade, Destinação, onde vai parar essa dinheirada toda. Porque, pelo que se arrecada no sistema SESC e SENAC, teremos que ter um SESC em cada cidade aqui. Nas 9 cidades da Baixada Santista, teremos que ter. Não um em Santos, um em Bertioga. Eu nunca consegui ir para Bertioga. É um resort que... Opa, mas se eu falar com, falar com o presidente do sindicato patronal, ele consegue para mim. Ele consegue? Ele consegue, porque ele é o patrão. Entendeu? Ele é o patrão, filiado à FEComércio, eles têm todo o acesso. Eu fui naquele SESC lá, tem mais de 30 anos. Eu nem Eu fui com a minha mãe. Minha mãe trabalhou 52 anos. Então, assim, lá. são coisas. E aí, o que acontece? A grande Minha mãe tem mídia. 52 anos A grande no mídia que está aí representando Lá esses 50 caras, anos, não deixa pouco passar, menos, Heraldo. Bertioga. Aí você só vê o que eles querem passar. Tem mais um vídeo aí? Cadê o rapazinho? Aqui. Vamos lá. Agora nós vamos com um vídeo que contrapõe. Você tem aquele os fatores. SESI mesmo, né? Na Zona Noroeste. Dignidade ao trabalhador. Mais que uma folga, um direito. É sobre trabalho digno com qualidade de vida, saúde mental e física, menos esgotamento, menos burnout e mais disposição. Tempo para a família. O trabalhador tem direito de acompanhar os seus filhos crescerem. Qualificação e estudo. Com mais tempo, dá para estudar, qualificar e evoluir na carreira. Todos ganham. Trabalhador descansado produz melhor e as empresas rendem mais. A CNTC defende o futuro do trabalho com dignidade. Junte-se a nós e fortaleça essa luta. Se você faz um banco de emprego, você não consegue captar vaga porque diz que não tem qualificação. Patrão qualifica alguém? Não. Você não consegue estudar, porque você trabalha exaustivamente, você não consegue nem descansar. Como que você vai ter raciocínio para você prestar um concurso, para você prestar uma prova, para você prestar um Enem, que são 90 questões que enche o saco, entendeu? O trabalhador não consegue. Então, assim, a falácia lá do presidente da FEComércio em relação que todos vão pagar a conta, a gente sempre pagou a conta, filhão. A gente sempre pagou a conta. Mas o que eu observo também, o Austin e meus amigos aqui, os advogados, é que houve um retrocesso muito grande. Ao tempo que eu trabalhava na imprensa, e eu cheguei a participar do sindicato, da regional do sindicato aqui, nós conseguimos implantar uma jornada de você trabalhar um fim de semana e folgar 3. Nós conseguimos isso. Aí depois eles passaram para 2 e 2, e hoje... Se deixar, trabalha todo final de semana. E é PJ. O patrão não quer saber. E é PJ. Os grandão são E a PJ. jornada, do jornalista era 5 horas. É 5 horas. Me parece que não alterou a lei. Você Mas os horários é bem complicado. O cara vai 3 horas da manhã para a redação, né? Uns negócios meio que... Não, mas o do jornal impresso não tem isso. No impresso não. E as emissoras de TV também limitaram muito, né? Não quero saber. Estão acabando, na verdade. Aquela situação, é a terceirização sempre. Freela e... Estão acabando por causa disso, né? Agora, foi uma acabando conquista tudo. excelente. Nós passamos 2, 3 anos com isso aí. Você trabalha um fim de semana e folga 3, tá bom. Você tem como, né? Ter um momento com a família, lazer, essa coisa toda. Mas eu falei, a empresa se adaptou e começou a fazer a gestão da escala, na qual atendia a necessidade de todos. Então, eu vou voltar numa coisa, eu vou até que qualidade. é uma grande pauta até da direita, que eu concordo, que é a história da família. Desde que seja a família... Não só a dele, né? Mas o que acontece? A família é a base da sociedade e tudo. A família que dá a direção, que ajuda o povo a fazer o filho estudar, que foi o que tu falou, a orientar. E hoje em dia... está desintegrando isso. Eu estava vendo uma propaganda antes de vir para cá. O pessoal vai para o restaurante, é o filho no celular, a mulher no outro celular, o homem no celular, ninguém mais conversa. O dia inteiro nessa maquininha, ninguém conversa entre si.
Então isso daí está muito difícil. Então realmente tem que ser repensada a sociedade. Porque se fala muito em tecnologia, muita mídia, mas... Se conversa por WhatsApp, da família, em casa. Muita informação e pouco conhecimento, na verdade. Porque você hoje, quando você vê uma notícia, você tem que pesquisar mais umas 5 para ver se aquilo realmente é verdade. Né? E ela sempre vem com duplo sentido. Sempre vem com duplo sentido. Nós estamos discutindo se a Terra é plana. Esse é um absurdo. Infelizmente, é nesse nível que nós chegamos. Foi na Lua mesmo? Se eu for, foi na Lua. Que aí os caras pegam um país que não é católico e levanta a bandeira como se fosse católico, que nós estamos vendo na guerra aqui, não quero citar nome de país, mas é um absurdo que isso é falta de estudo, isso é falta de cultura. E as pessoas levantam aquela bandeira falando besteira e não estão nem aí, de todos os lados. Você abordou um tema muito interessante, que é essa questão da cultura. A cultura tem a ver com a programação estrutural do governo. Todos os governos. Sim. Todos os governos. Não é esse ou aquele, todos. Eu cito um exemplo. Quando terminou a Segunda Grande Guerra, onde morreu mais de 50 milhões de pessoas, o que aconteceu? Em seguida, 1946, não havia ninguém para estudar na faculdade, porque morreram alunos, porque morreram professores. Eles porque levaram não tinha mais 20 anos lá no Hemisfério Norte para formar professores. Então, eles até admitiam, por exemplo, que qualquer cidadão de outra parte do planeta fosse estudar lá para praticar os professores. Então, isso levou 20 anos para formar Mas a cultura. Consciência, né? Aí é a diferença entre nós. O que está faltando para nós aqui é exatamente isso. Se nós fizermos uma estruturação da cultura, do ensino aqui no Brasil, daqui 20 anos nós vamos ter coisas boas. Isso e aí não haverá essa questão do celular, isso daí. A discussão será outra. Será uma outra plataforma diferenciada do que nós estamos vivendo hoje. Um outro aspecto que eu sempre milito, o Washington é testemunha disso, mas que o poder aquisitivo do dinheiro está muito ruim, isso não é problema de governo. E nós temos uma expectativa de futuro tão grande que ninguém acordou. Sabe por quê? Porque o custo de manutenção da administração do país, prefeitura, Estado, União, é muito grande. Muito grande. Então, o que acontece? Nós ficamos reféns de exportar minério para a China, cereais para a China também, para outros países e tudo. Então, nós não acordamos ainda para a produção industrial desses alimentos, por exemplo. Eu cito também como um ponto de referência a Alemanha. O ano passado foi a maior exportadora de café. Não tem planta um grão. Não tem uma planta lá, simplesmente. Tudo a dependência levado, do Brasil dos fertilizantes. Nós estamos numa dependência muito grande de recursos minerais, por exemplo, ou do agronegócio, entendeu? Que falta para nós aqui. E mandamos para fora, e não criamos emprego, não criamos riquezas. A gente aqui. manda matéria-prima só. Porque a riqueza do país não é aquilo que está no solo, é aquilo que você produz. Então, o dia que surgir indústrias para alimentar, né, o povo do mundo, porque nós temos condições para isso, e essas indústrias vão produzir emprego, vão produzir riquezas, o nosso patamar vai melhorar totalmente em termos de aquisição. É isso que está faltando. Ninguém olha para isso. Mas aí o próprio empresário então, o problema é estrutural, mas não olha nada. O que hoje o Brasil fala? A gente é só agronegócio. O Brasil é uma selva que produz o agronegócio e manda para fora. Quando você faz isso, você manda a matéria-prima embora, ou o minério, arranca tudo daqui e manda para fora. A gente voltou ao estado de colônia. Então, assim, o que o Gustavo falou é exatamente isso. Nós vamos pegar criar o boi, matar o boi, produzir todo o alimento, manda para fora, enlatar tudo, e a gente vai mandar o negócio pronto. Então, nós ganhamos na escala inteira. Quando a gente pega o boi e manda o boi embora, a gente só ganha uma vez. Então, em vez de ganhar 5, 6 vezes, criar emprego e dinheiro dentro do país, a gente está mandando para fora. E o empresário brasileiro está defendendo isso. Não consigo entender o fim das empresas no Brasil. É o contrário. Dentro desse contexto, você quer ver só uma coisa? A exportação de minério de ferro do Brasil para a China é tão grande que a China quebrou
o mercado mundial do aço, entendeu? E nós aqui perdemos todas as nossas empresas, usinas, porque é mais fácil importar deles o aço pronto do que fabricar aqui. Exatamente. Cadê a Cosipa? Cadê a CSN? Cadê a CST e outras aí? Sumiram. Na verdade, mas é isso mesmo. a gente está aqui discutindo uma questão sindical Brasil, mas é verdade. Hoje, por exemplo, todo incentivo hoje no Brasil é criticado. A lei da cultura, a lei do esporte, a burocracia, porque a gente fala assim, o país o sistema brasileiro é burocrático. Não, é a pessoa que é burocrática. Só você citar um exemplo aqui. Isso é verdade. Um exemplo. O nosso prédio lá é compartilhado do térreo ao 3º andar do INSS, uma autarquia federal, e do 4º andar ao 8º andar. Nós reformamos todos os nossos andares estão reformados. O INSS não aceitou, está lá, do 3º até o térreo é o mapa do inferno. Recentemente, um grupo de engenheiro do INSS nos procurou porque queria reformar as janelas, porque os vidros caem lá embaixo, corre o risco de machucar. Meteram uma tela lá que está lá Já eterno. tivemos problemas lá no centro, né, recentemente. Aí, o que acontece? Olha, vamos fazer pelo condomínio, que é menos burocracia, beleza? Vocês fazem orçamento? Fizemos 6 orçamentos. Aí chegou o engenheiro. Então, mas aqui, falei, vai pro inferno. Você está Esse pedindo parafuso aí. Não, espessura do vidro. Não, esses daqui tem que ser. Quantos desses? São 10 vidros, janelas de 1 por não sei. Eu falei, você fala que quer fazer o sistema pelo condomínio para fugir da burocracia. E você está criando burocracia? Vá fazer o que você quer, porque o do sindicato já está reformado. E tem outro, Heraldo. Como é um condomínio, o sindicato primeiro desembolsa para depois ter o repasse do governo. Ou seja, eu vou bancar tudo e você ainda está me criando uma dificuldade, criando problema. Então, assim, são as pessoas que criam burocracia, não é o sistema. São as pessoas que são burocráticas. Sim. Infelizmente é isso. Tem que saber qual é o problema da burocracia. Às vezes em quando eles querem alguma coisa. Esse é o grande problema. Então, assim, aqui no Brasil tudo é difícil. A Lei Rouanet, banca... Mentira, é incentivo à cultura. Mas é mentira. Entendeu? Na verdade, a empresa... vamos supor... O Roberto Carlos vai fazer um show e a Lei Rouanet vai pagar. A Lei Rouanet vai dar dinheiro para ele? Não dá, Não, gente. é para bancar toda a estrutura. É o empresário que paga o show e vai ter desconto. Você tem o cara que monta, o cara que desmonta, o técnico de som. Mas eu sou contra isso nessa parte da Lei Rouanet. Eu acho que a Lei Rouanet é o seguinte... Não pode... É que tem um lado que o cara fala o seguinte, não, eu quero pagar o show de um artista famoso, porque aí eu consigo trazer esse artista famoso para a população. Essa é a ideia também. Mas eu sou meio contra isso. É o seguinte, a Lei Rouanet é para ajudar o incentivo. Quem quer criar, vamos criar artista, aí é uma outra... Mas essa é a ideia. Esporte. Esporte. Eu ajudo uma moça que aqui é só futebol. Eu ajudo uma moça, ela é filha de um associado, por isso que a gente, como é filha de associado, a gente faz uma contrapartida. Nunca o que a gente vai ajudar é o que a associada vai contribuir. Se for pegar valor, está devendo. Ela tinha um programa de incentivo ao esporte do Ministério dos Esportes. Qual que é a burocracia? Tem um prazo para ela se inscrever. Passou o prazo, acabou, perdeu a bolsa. Perdeu a bolsa. Ela continua atleta. Ela continua representando as cidades, ela continua direto, né? Contínuo. Você entendeu? Ela não deixou de ser atleta. Perdeu a bolsa. R$500. Não é nada, mas ajuda. Claro. Ajuda na alimentação, ajuda... Sim, locomoção, por exemplo, tudo. Nós ajudamos recentemente numa sapatilha que se nós formos importar dos Estados Unidos, por exemplo, para ela, só de frete era R$900. Conseguimos, por intermédio de um parente dela que estava no Japão, comprou lá e a gente pagou R$1.000. Tudo. Ele trouxe a sapatilha e está dando uma qualidade para ela. Então, você entendeu? Então, assim... Esse é o esporte que tu fazia também, né? O quê? Correr? Não, essa da sapatilha aí, não sei o que é. Balé? Eu sou jogador de futebol, pô. Mas você entendeu como é difícil? A gente, por exemplo, se não é o sindicato, essa menina hoje não teria auxílio nenhum. Verdade. Por quê? E assim, infelizmente, a gente até diminuiu, porque eu falei para ela, eu não posso te manter um valor superior a X, porque a gente não vai conseguir. E aí ela aceitou, porque infelizmente, tadinha, ela não tem outro apoio.
né? E a gente tenta com empresários amigos ajudar aqui alguma coisinha aqui para ajudar. E é uma menina que tem 17 anos, já disputa no sub-20, já tem resultados maravilhosos e vai dar resultado para o Brasil futuramente. Então, assim, o princípio da hoje, eu acho que o colégio sindicalismo. público, eu não sei como está mais, mas eu lembro que antigamente o colégio público tinha toda a estrutura de esporte. Tanto os equipamentos quanto locais. Hoje não tem mais nada, eu acho. Então, assim, é difícil surgir alguma coisa. Os clubes estão acabando, porque os prédios viraram clubes, estão acabando. Então, e clube virou uma coisa até hoje de um grupo mais elitizado, que já era antes, mas agora está mais ainda, porque o que sobrou ficou caro. E, assim, o colégio particular que dão alguns esportes ainda consegue, mas a minha filha, o esporte no colégio dela quase não tem nada. E ela voltou para o colégio antigo, ela joga vôlei pelo colégio antigo. É particular os dois. E aí eles montaram um time. Então assim, mas é vôlei, é futebol, é basquete. O esporte individual, eu acho que nem existe mais, vai acabar. Mas hoje, Stalin, voltando ao nosso, o general Stalin e Heraldo, voltando ao nosso tema, acho que a gente, como sociedade e como dirigente sindical, você como jornalista renomado, o Stalin advogados, vocês advogados, a gente não consegue mais reunir as pessoas para a gente discutir ou debater tema. No meio sindical, a gente não consegue reunir trabalhadores. Não. Tem um vídeo nem aqui, sindicalista. Nem sindicalista, né? Se reuniu, nem os presidentes vão. Então é difícil. É o que falou, hoje em dia o pessoal quer fugir. Essa imagem aí aconteceu no dia 1º de maio agora, lá em Avaré. 4.000 comerciários e comerciárias da categoria, num evento específico para os comerciários. Sindicatos, cada sindicato levou uma caravana de comerciários e comerciária. São 4.000. E aí é um módulo que a gente consegue um pouco falar do que é o sindicato, de você ter um representante do sindicato numa Câmara, no Senado. Aqui, na região, e era em Santos sempre, né, uma manifestação integrada de sindicatos, federações e tal, no Dia do Trabalhador. Sim. Né? Então, antes tinha em São Paulo muito grande, que a Força Sindical fazia gigantesca. Existia a nacional e depois passou a ser a regional. Né? Só que assim, você concorda? No sistema sindical compulsório, 10% ia para as centrais. 10% de X mil dá uma grana. E aí você faz um evento, você chama o trabalhador, mas o trabalhador só vai porque tem sorteio de carro. Tudo bem, mas quem vai ganhar lá o sorteio é o trabalhador, não vai ser outra pessoa que não seja trabalhador. Mas eu não vejo nada de errado. Tanto sorteio que eu sempre bati nisso, o sindicato faz o sorteio sim, faz um café da manhã, faz alguma coisa pro trabalhador, cara. O cara já não tem o dia de folga. Nós sindicatos de empregados, em 2000 eu não lembro se foi 2015 ou 2016, foi antes da reforma, nós chegamos a sortear 2 carros e 2 motos por trabalhador. Ele não pagou R$1 para estar lá. Então ele ia, porque eu entendia que o sindicato tinha atividade de representatividade e ainda de lambuja, comia, bebia e ainda ganhava um carro, uma moto. Hoje não tem condições. E só tem pregador de apocalipse. Se você falar para qualquer trabalhador o que ele acha de sindicato, ele vai falar um monte, mas ele não conhece. Ele procura o sistema jurídico fora. Sim. Quando acaba o direito, ele paga mais. Ele perde alguma coisa, aparece tudo. Então, mas hoje, eu não sei lá na área que você representa, mas hoje o trabalhador conhece um caminho curto, que é fazer denúncia ao Ministério Público do Trabalho, na qual ele não se beneficia em nada. Não, só prejudica. Normalmente se prejudica. Em nada. Eu vi isso. Eu vi. O cara, ele fez uma denúncia, teve a votação de turno, os caras ganhando mais, tudo certinho. O que aconteceu com o trabalhador? Ele sofreu um problema de saúde e ele foi afastado, a empresa pegou e botou ele no administrativo. Quando foi para o administrativo, ele perdeu o turno. O que ele fez? Ele queria ganhar a mesma coisa. Ele está aqui, mas queria ganhar a mesma coisa. Não quis esperar voltar. Brigou. Não tem o que fazer, cara. Tu não está no turno. Como que tu quer ganhar do turno? Não, porque eu era do turno, é que eu sofri não foi nem acidente de trabalho, não. Foi que ele ficou doente. Aí ele fez uma denúncia no Ministério Público, o Ministério Público quis anular o turno. Bom, em resumo, acabou anulando tudo e ele teve que pedir demissão da empresa porque os outros trabalhadores queriam matar ele, né? Porque os outros iam perder o direito. A empresa inteira ia perder um direito por causa de um cidadão que não pensa.
E é isso. Então, na E verdade, essas denúncias anônimas continuam a proliferar. Sim, sim. Quer dizer, por que o sujeito, o interessado, não procura diretamente o sindicato? Não, ele vai denunciar anonimamente e no final a coisa vai cair aonde? No sindicato. Não, e pior que tem muita denúncia anônima que realmente deveria ser investigada e tudo mais, como terceirizada. Se uma empresa terceirizada, eles pagam tudo errado, pagam o feriado errado. Tu faz a denúncia e aí o Ministério Público não vai atrás. Isso que eu acho estranho. Aí cai qualquer coisa que eles acham interessante que vai para a mídia, eles vêm. Agora, se as coisas pequenas que eles deveriam ir atrás, como essas empresas terceirizadas, que é golpe em cima de golpe, que nem se agora essas empresas que prestam serviço para o governo. É a melhor coisa do mundo é tu abrir uma empresa para o governo. Tu recebe, de repente tu fecha, vai embora, não paga ninguém. Tu tem uma folha aí de 1.000 trabalhadores, tu não paga ninguém, quanto que é de dinheiro? Foi o nosso comentário, uma das nossas pautas da última podcast aqui. É a terceirização fake. Agora a empresa, ela empresa, cria um outro CNPJ para ela fugir da carga tributária e ela contrata para a empresa dela mesma, entendeu? Exatamente. Ou seja, aí o trabalhador, ele não pode se filiar ao Sindicato do Comércio, porque ele não é comerciário. Ele está numa empresa de escritório, mas ele não é... É golpe sobre golpe. É golpe sobre golpe. E ninguém faz nada sobre isso, cara. Não. Infelizmente, ninguém faz nada. Nós estamos finalizando aí, Heraldo, já o nosso... Para a gente fazer as considerações finais, a gente considerações finais aqui. tem um videozinho. Doutor Stalin. Eu quero agradecer a Vamos oportunidade. ver aqui rapidinho. Aqui, ó. Existem histórias que não se explicam, se reconhecem. Estão nos dias longos, nas escolhas difíceis e na dignidade de quem nunca parou. Uma história que atravessa gerações e constrói caminhos que continuam. E é aqui que tudo isso ganha direção, onde cada decisão carrega mais do que números, carrega vidas. O caminho não se faz sozinho, se constrói lado a lado, com constância, com responsabilidade. É na união que a gente se mantém firme e na persistência que a gente avança. Seguimos juntos. Nossa federação, né? Mas vamos lá, Stalin, finaliza. Muito bem. Eu quero agradecer a participação, muito útil, principalmente com o nosso Heraldo, que grande jornalista que marcou e tem marcado presença aqui na nossa região, o nosso líder sindical dos comerciários, o Washington, o grande colega da área de Praia Grande e aqui da Baixada Santista, o Zanaroli. Fico feliz de participar dessa reunião e estaremos aqui sempre quando necessário para esclarecer, principalmente os trabalhadores, essencialmente os do comércio, os comerciários, para que conheçam a nossa participação, a atividade do sindicato e que nós não somos insensíveis aos problemas, muito pelo contrário, estamos sempre atentos para buscar soluções e implementar resultados para que todos fiquem contentes e felizes. É isso aí. Agradecemos também a participação do Dr. Zanaroli aqui no nosso podcast de hoje dos comerciários. Eu agradeço aí a presença, o convite do amigo aqui de, 30 e poucos anos, né? E não fala idade. Não fala idade. É que no quartel eu sempre salvava ele. E professor aqui, Stalin, conheci agora, mas grande líder aí do jornalismo aí, né? Então agradeço a todos aí, sempre que convocar a gente está aí para ajudar. E a presença do nosso presidente, nosso líder sindical aqui da Baixada Santista, o Washington Vicente, já deixando o convite para o nosso próximo encontro, é isso, Washington? Sim, Heraldo, nosso próximo encontro. Normalmente a gente pode fazer alternados, ou terças ou quartas-feiras, né? Aí o rapaz depois põe nas redes sociais. O ao vivo nosso é mais difícil, porque o trabalhador do comércio, infelizmente, com a jornada exaustiva, ele não tem um tempo no horário de trabalho para acompanhar, mas vai ficar disponibilizado, vai ficar nas nossas redes sociais, no nosso canal YouTube também. E é sempre importante debater, comentar e falar das necessidades da pauta trabalhista, né? Principalmente a nossa, da área de comércio, uma categoria muito grande,
difícil de lidar, de controlar. São problemas adversos, são problemas do pequeno, são problemas do médio, é problema do grande. Mas eu acho que todos nós temos um propósito, aceitamos esse propósito e temos que defendê-los até enquanto a gente estiver respirando. Eu acho que isso é importante, né? E agradecer a presença de todos, você, Heraldo, né? Nosso novo âncora aí, que vai engrandecer cada vez mais o podcast, trazendo para a gente aí fatos relevantes, assuntos que é de propositura da sociedade. Eu sempre falo que se é para a sociedade, é para o trabalhador, porque o trabalhador é a sociedade, Claro. né? Não tem divisão. Eu acho que é isso mesmo que a gente tem que fazer, não pode se calar. Tá certo, então. Até o próximo encontro nosso, do Cine Comerciários. Um abraço a todos.